Pessoal, vamos começar então, aqui oficialmente. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de plano de negócios aqui da Uniswan. Toda segunda-feira nós estamos aqui agarrados, aqui, vendo essa matéria bem interessante. Hoje a gente vai ver a nossa atividade aí, eu vou explicar tudo. Bem legal essa atividade, tá? Eu vou explicar, não é todo mundo que vai ser obrigado a me entregar. Só quem não está inscrito lá no plano, no projeto final, aí essa atividade é obrigatória, mas eu vou aconselhar todos vocês. Tem gente, o negócio dessa atividade é o seguinte, tem muito aluno aí que já estudou comigo em outras disciplinas passadas, em algum momento eu dei essa atividade. Eu tinha uma turma de recursos humanos, gestão de recursos humanos, que eu passei essa atividade. Então, tem muita gente que até já fez. Mas aí eu vou aconselhar quem fez, é bom fazer de novo. Isso aí, periodicamente, eu faço essa análise minha também. Eu aproveitei que eu estava atualizando ela ontem aqui, eu refiz os meus testes tudo de novo, eu dei uma analisada na minha matriz SWOT de novo. É bom a gente sempre estar observando coisas da gente, para a gente cada dia está entendendo um pouquinho mais sobre a gente. E essa atividade, ela não é à toa não, gente, porque quando a gente estuda empreendedorismo, quando a gente vai estudar o empreendedor, a gente estuda que é assim, uma das principais coisas que o empreendedor, uma das principais características dele é ele se conhecer muito bem. O empreendedor, ele sabe a importância do autoconhecimento. Então, você pega aí livros de empreendedorismo e você pode ter certeza que alguma parte vai estar falando lá de autoconhecimento, dessas coisas todas. É muito importante você conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos, o que você tem de positivo, né, para você aplicar no seu dia a dia, o que você tem de pontos que precisa trabalhar, melhorar. Como eu falei na aula passada, né, você precisa aprender a falar em público, você precisa aprender a vender a sua ideia, aprender a negociar. Então, é sempre muito bom você entender os pontos limitantes que você tem para você poder trabalhar isso em você, melhorar aqui, melhorar dali. Porque o sucesso, lá no fim, ele é uma consequência de uma série de detalhes, né? Então, tudo na sua vida, tudo que a gente falou na aula passada, né, daqueles aspectos lá do perfil do empreendedor de sucesso, é muito importante. Na aula passada eu falei muita coisa lá, não. Final da unidade 1, né? Muito interessante para você pensar se realmente... Até não é só se você for empreender, não, na sua vida profissional. Na verdade, aquilo você precisa para a sua vida profissional. Principalmente se você for partir para esse lado de empreender, de abrir um negócio, de lançar um produto no mercado. E hoje eu sempre falo, né, gente? É importantíssimo hoje com as facilidades que a gente tem da internet, facilidade é muito assim, eu sei que você falar, professor, não é muito fácil não, porque eu não entendo de negócio de site, eu não sei fazer, eu não entendo de programação. Sim, mas pensa antigamente, lá nos anos 80, antes da internet, você não tinha outra forma de abrir uma empresa, de abrir um negócio, a não ser tendo que ter 50, 100 mil reais para abrir realmente a empresa. Você não tinha outra possibilidade. Ou você tinha dinheiro para abrir, você tinha que alugar cômodo, ou abrir empresa, para você abrir um pequeno negócio para você. Então, era muito mais difícil. Hoje, com pouco dinheiro, você consegue criar um site bacana, pode vender produtos pelo site, pode vender... Tem gente que está ganhando dinheiro aí só com Instagram, só com fanpage. Né? Tem canal no YouTube aí, gente ganhando horrores de dinheiro com canal no YouTube. Então, gente, hoje tem uma série de facilidades que vão facilitar você com custo reduzidíssimo. Você não paga nada para criar um canal lá no YouTube, você criar um perfil no Instagram. É só aprender as técnicas, como você otimizar essas ferramentas aí e a própria internet. Tem uma tonelada de sites e de canais no YouTube aí, eu já aconselhei vocês um dia, Rock Content, tem um monte de coisas aí, canais de marketing digital que eles ensinam esses segredos de como você conseguir mais seguidores no Instagram, como conseguir mais seguidores
no YouTube, como melhorar a sua atividade nessas plataformas digitais. Então, hoje é muito mais fácil, né? Então, é uma grande coisa você poder pensar dessa forma também em abrir um negócio para você aí, utilizando essas ferramentas digitais aí. Mas, gente, vamos aqui então, olha só. Eu falei que agora eu ia só passar alguns slides aqui, só que tem uns que eu queria ter até falado a semana passada, mas não deu tempo, a gente estava com um tempo meio escasso. Para me dar só uma peneirada com vocês aqui rápido aqui na estrutura do plano de negócio e depois eu já entro na nossa atividade. Vão lembrar aqui então, ó, na semana passada eu tinha terminado falando aqui, ó, a quem se destina um plano de negócio. Então, eu falei isso bastante na aula passada, né? Plano de negócio, você pode levar num banco para conseguir financiamento, numa incubadora, que pode te ajudar na abertura da empresa no início, para investidores anjo. Falei bastante sobre investidores anjo, tem pessoas por aí afora que estão dispostas a emprestar dinheiro para você abrir o seu negócio. Mas você tem que ter um negócio muito bem estruturado, um plano de negócio muito bem estruturado. Porque esse pessoal, eles estão dispostos a investir, mas eles querem minimizar de todas as formas o risco dele estar investindo dinheiro num projeto. Ele vai ter um retorno muito grande, mas ele tem que ter certeza que aquilo lá vai dar certo. Se der certo, as duas partes ganham. Ele vai ganhar, vai recuperar o investimento que ele fez, ele não se torna sócio de você no negócio, é diferente, tá? Você não está arrumando um sócio para o seu negócio, não. Ele é um investidor do seu negócio, você vai fazer um contrato com ele, vai ter um planejamento lá, né? Você já tem um planejamento de fluxo de caixa para o seu negócio, ele vai acrescentar ali o retorno que ele vai ter ao longo de algum tempo, não sei quanto tempo vai ser. E ele que vai analisar isso e vai te apresentar, ó, eu injeto dinheiro no seu negócio. Só que aqui eu estou programando aqui uma retirada para mim de tantos reais aqui durante tanto tempo, que aí ele vai calcular, ele também tem muito conhecimento nessa área de plano de negócio, esse investidor anjo. Então ele vai te apresentar um plano que não vai afetar o caixa da sua empresa. Até porque ele é o maior interessado em que a empresa dê certo. Porque se a empresa no meio do caminho der errado, ele vai tomar prejuízo. Então, ele tem todo o interesse que a sua empresa dê certo. E a hora que passar esse período, que as coisas ajeitaram, que a empresa realmente alavancou, que ele tirou o investimento dele, ele sai do negócio e você toca o bonde sozinho. Para você conseguir parcerias, fornecedores, para você orientar a empresa internamente. Então, já tinha falado isso aqui, né? Para você conseguir um bom cliente, ou conseguir até mesmo um sócio, quem sabe, né? De repente tem uma pessoa, eu falei na aula passada bastante, né? Que você deve evitar ficar arrumando sócio para o seu negócio sem ter necessidade. Mas, às vezes, é meio inevitável. Você tem uma pessoa que realmente pode ser um bom sócio para você, que é uma pessoa que você confia, que tem conhecimento para somar o negócio, que tem dinheiro para também investir junto com você, tem tudo para dar certo. Aí você quer apresentar a ideia para ele, tem um plano de negócio já para chegar e apresentar para aquela pessoa. Então, tudo fica mais fácil quando você tem um plano de negócio na mão. Então, até aqui a gente tinha visto, né? Então, na aula passada, eu ia começar aqui falando da estrutura do plano de negócio, né? Vamos começar a partir daqui mesmo, que eu tenha falado alguma coisa desse slide aqui. Não tem problema, não. Meu computadorzinho está me fazendo raiva. Olha o que o Dornelas fala. Não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de negócio, pois cada negócio tem particularidades e semelhanças, sendo impossível definir um modelo padrão de plano de negócio que seja universal e aplicado a qualquer negócio. Uma empresa de serviço é diferente de uma empresa que fabrica produtos, por exemplo. Com certeza, né? Você tem... Vamos pegar aqui 3 possibilidades aqui de forma rápida para você entender. Eu posso estar abrindo uma empresa prestadora de serviço, igual eu estou, né? Abrindo uma empresa de consultoria. Uma empresa só vou oferecer serviço de consultoria, de marketing, de vendas, de RH e tal. É um tipo de empresa. Tem uma certa estrutura.
Ou eu posso abrir uma empresa para revender produtos. Eu posso revender sapato. Um é outro exemplo. Eu vou comprar sapato das fábricas lá de São Paulo, né? Tem um lugar lá em São Paulo que tem muita fábrica de sapato, né? Calçados de um modo geral, que é Franca, sei lá onde é que é. Comprar já o sapato prontinho, botar na minha prateleira lá e revender, ou revender pela internet. Estou comprando o produto pronto e revendendo. Uma outra coisa é eu fabricar produto. Eu comprar a matéria-prima, fabricar o produto e revender o produto final. Então, tem todo um processo produtivo envolvido. Então, você há de concordar comigo que são 3 empresas que elas têm processos diferentes, né? Então, você pode ter um plano de negócio mais próprio para você abrir uma empresa de serviço, pode ter um tipo de plano mais próprio para uma empresa que revenda produto, ou uma estrutura de plano mais própria para a empresa que vai fabricar alguma coisa. No livro do Dornelas, aquele livro que eu mostrei, não vou interromper aqui para mostrar de novo, não. O livro do Dornelas, ele mostra lá, lógico, não vou passar essas estruturas todas aqui para você, que não compensa, mas ele mostra lá, ele fala de uns 12 tipos, 12 estruturas diferentes de plano de negócio. E ele termina falando, e não são só essas 12 estruturas, não. Plano, se você for pesquisar por aí afora, existem pessoas que criam ou criando suas próprias estruturas de plano de negócio e tal. Então, tem diversos, não existe uma receita, tem que ser essa estrutura aqui. Você pode também adaptar o tipo de negócio que você está abrindo. Aqui no nosso curso, e para ficar uma coisa prática, eu estou pegando um modelo, nós vamos utilizar um modelo que ele é muito parecidíssimo com o modelo do livro Segredo de Luiza. No livro Segredo de Luiza, é um livro que eu já falei para vocês dele, eu vou tornar a falar porque às vezes a pessoa não ouviu eu falando. O livro chama Segredo de Luiza, tem a capinha dele no início das unidades aí, ó, esse aqui da capinha amarela, o Segredo de Luiza. Ele é muito bacana porque a menina vai contando uma história desde que ela teve a ideia para abrir o negócio dela. E aí ela vai contando a história. Qual foi o primeiro passo? Ela fez o capítulo 1, sumário executivo. Como é que ela fez isso? Como é que ela fez aquilo? Depois, ela foi para a parte das análises de mercado. Como é que ela foi fazendo as análises? Ela vai contando essa história. E o livro dela tem essa estrutura lá de plano de negócio, que é uma estrutura que eu gosto e tal. Mas, mesmo tendo essa estrutura lá do livro dela, essa estrutura que eu uso ainda é um pouco diferente, porque eu trouxe essa estrutura de uma outra faculdade, até que eu dava aula disso, que eu dava orientação de TCC, plano de negócio, e lá a gente tinha uma equipe de professores que orientavam o TCC. Essa equipe de professores acabou nós mexendo ainda mais, melhorando um pouco mais aqui, mexendo ali. Demos uma remodelada nessa estrutura do plano de negócio do Segredo de Luiza. Então, eu peguei esse modelo que eu já tinha lá, que é muito bom, sabe? Então, é um modelo que ficou bem bacana, mas se você for comparar com outros do mercado, aí você vai ver que tem pequenas diferenças, mas o modelo que a gente vai usar aqui, que a gente está usando, ele serve. Eu gosto desse modelo do Segredo Luiza, que ele serve tanto para uma empresa de serviço, ele serve para uma empresa que vai revender produto, e ele serve para uma empresa que vai fabricar produto. Ele serve para as 3 coisas. Então, atende, né, na nossa disciplina Projeto Final, vai atender a todos vocês. Tá? Ninguém precisa de preocupar em modificar a estrutura do plano lá, não. Ele está numa estrutura bacana que dá para atender qualquer tipo de projeto que vocês pensarem em criar. Mas mais para frente a gente vai tornar a falar um pouco dessas estruturas de plano. Aí eu vou falar também alguns outros modelos, tipos de estrutura que tem, o porquê, né? Mais para frente a gente volta a falar sobre isso. Olha lá, mas qualquer plano, o que o Dornelas acaba falando, ó, qualquer plano deve possuir um mínimo de sessões que proporcionem um entendimento completo do negócio. Essas sessões são organizadas de forma a manter uma sequência lógica que permita a qualquer leitor do plano entender como a empresa é organizada, seus objetivos, seus produtos ou serviços, seu mercado, suas estratégias de marketing, sua situação financeira. Então, já eu vou mostrar rápido aqui a estrutura de cada
seção do plano, você vai ver que realmente ela atende realmente a qualquer coisa. Agora, só um detalhe interessante aqui, gente, ó. O Dolabella, lá no livro Segredo de Luiza, ele dá uma dica para a gente, que aqui a gente não está seguindo muito bem, porque aqui no nosso, lá na nossa disciplina do projeto final, é um projeto final, então tem que pegar, a gente tem prazo, a gente está com muita coisa para fazer com pouquíssimo tempo, então a gente está dentro do cronograma, mas a gente não pode ficar se dando ao luxo de ficar pensando demais. É um projeto final e a faculdade tem prazo, em hipótese alguma, pode-se deixar isso por janeiro, fevereiro, não tem como, chegar a dezembro, tem que apresentar, então a gente não pode perder tempo. Mas quando você está fazendo um plano de negócio, o empreendedor está fazendo um plano de negócio na vida real, olha o que ele faz, olha como que normalmente o empreendedor pensa, ó. Ele começa a elaborar o plano não pelo sumário executivo, aquele primeiro capítulo que vocês começaram por ele. Ele começa da análise do capítulo 2, análise da situação. Sabe por quê? Tem um sentido. O sumário executivo, como você já deve ter percebido, ele é um resumo do plano. Então, você há de convir comigo que é mais fácil você fazer um resumo de uma coisa que já existe do que você fazer um resumo de uma coisa que ainda não existe. Você ainda não fez o plano. Então, presta atenção na lógica da coisa aqui, da dica que o dólar... Não quer dizer que seja obrigado a ser assim, não. Tanto é que nós estamos fazendo diferente. Não é obrigado, mas um empreendedor, ele pensa dessa forma. Ó. Ele começa pela análise da situação, aí vai lá as outras partes todas do plano. Plano de operações, se tiver no nosso aqui, eu acho que nem vai... Ah, não, tem sim. Plano de operações, plano de marketing, plano financeiro. Ele faz essa parte toda primeira. Está vendo como deve ser elaborado, na hora de elaborar o plano. Ele deixa o sumário executivo para o final. E depois que ele já está tudo pronto aqui, aí fica fácil dele fazer o sumário executivo. É porque, você lembra, semana passada teve muito aluno que ficou me perguntando, professor, mas e essa parte daqui da estimativa de receita no sumário? Eu falei, deixa para depois. Isso aí deixa para depois, que nós vamos fazer isso ao longo do plano. No final do plano, isso aí vai estar pronto lá. Aí fica fácil de você trazer para cá para o sumário executivo. Deixa essa parte aí em vermelho, depois você faz. É por isso. Porque como é que você vai fazer um resumo de uma coisa que você ainda não fez? Então, eles deixam o sumário para depois. Começa na análise da situação, vem fazendo plano operacional, plano de marketing, plano financeiro, depois que está tudo pronto, ele faz o sumário. Mas na hora de apresentar o plano, o sumário é o primeiro, que é o resumo, né? E por isso, gente, eu falei na aula passada, por que normalmente o empreendedor deixa para depois? Porque esse sumário, realmente, ele toma um cuidado maior com esse sumário. Apesar de ser só uma introdução do plano, eu tinha falado isso na aula passada, eu vou tornar a falar. E apesar dele ser a introdução do trabalho, ser o primeiro capítulo, ser um resumo só do plano, ele é fundamental, importantíssimo que ele seja muito bem feito. Sabe por quê? Porque senão você corre o risco. Por exemplo, se você mandar seu plano para um banco para pegar um financiamento, alguma coisa, você corre o risco do seu plano nem ser lido, se o seu sumário não estiver muito bem feito. Porque lá no banco, como é que funciona? O gerente do banco, você foi lá pedir um empréstimo, o gerente vai falar para você, beleza, Gabriele, vamos analisar aqui a possibilidade desse empréstimo aí, você está precisando para abrir uma empresa, 50 mil. Você tem um plano de negócio? Você fala, tem, está aqui. Ah, beleza, vai pegar seu plano, vai dar uma folheada, falar, ah, legal, só que eu tenho que passar lá para o departamento de análise de crédito. Aí manda para o departamento. Semana que vem você me dá uma ligada aqui que eu vou ver se foi aprovado o seu crédito, o seu empréstimo. O departamento de análise de crédito, gente, ele não tem só o seu plano para analisar, não. Ele tem uma tonelada de plano para analisar, de outros projetos, de um monte de gente, todos os clientes pedindo empréstimo para o banco. Eles vão analisar para quem que pode, para quem não pode emprestar. Então, eles têm muito trabalho. Então, o que eles fazem? Eles pegam o plano de negócio, eles leem o sumário executivo. Gostou da ideia? Achou aquilo interessante, né?
pelo sumário ele já tem uma noção. Ele falou, opa, esse negócio aqui é interessante, deixa eu continuar lendo. Aí ele vai continuar a ler. Aí ele vai ler seu plano inteiro. O analista de crédito lá vai examinar tudo, a partir do momento que ele gostou do sumário executivo. Agora, se ele pegar seu plano, ler o sumário, não gostou da ideia, não entendeu bem, não ficou claro, está meio incompleto a ideia, aquilo ali não chamou atenção, ele já pega, já joga fora, já bota naquela maquininha de picotar papel. Acabou. Na outra semana, você vai lá, o gerente fala, infelizmente não foi aprovado, não. Por quê? Não sei, alguma coisa lá na análise de crédito, lá, não aprovaram o seu projeto, não. Na verdade, às vezes, nem chegaram a ler seu projeto inteiro. Leu o sumário, não gostou, maquininha de picotar papel. Então, eu só estou dando esse conselho. Na vida real, né? Uma hora você realmente enxergar uma oportunidade, for construir o plano de negócio para você, deixa o sumário para você fazer depois. Você pode fazer só um iniciozinho ali, mas deixa aquelas partes para depois. Começa do capítulo 2, faz o plano todo primeiro, depois volta no sumário, faz ele, e ele vai na apresentação, ele vai em primeiro lugar. Né? Capítulo 1 do plano de negócio. Essa é só uma dica. E aí, vamos lá. Na estrutura, então, do plano, olha para você ver como que essa estrutura é boa. Por que eu falo que essa estrutura ela é muito legal? Ó, você está fazendo o sumário executivo que vocês já começaram, teve gente que já me mandou, eu já aprovei, teve outros que falaram, pediram mais um tempinho, eu vou dar um tempinho a mais ainda, eu vou falar já na segunda aula, eu vou falar do negócio dos prazos aí, eu vou dar uma mexidinha no prazo, porque nesse início a gente acaba demorando um pouquinho, né? Que a gente está antecipando as partes do final, então gera muita dúvida, a gente acaba atrasando um pouquinho. Eu resolvi antecipar também a parte de elementos de marca que eu vou falar hoje com vocês, então vou rever aquelas datas lá. Então, quem ainda não entregou, fica tranquilo, hoje eu vou falar de uma nova data aí, vou dar um novo prazo para você mandar o capítulo 1 para mim. Então, aqui tem todo um resumo do plano, né? Depois, olha quanta coisa bacana a gente vê, ó, vai fazer toda uma análise da situação, vamos analisar o produto e o serviço, eu vou ensinar isso ainda a vocês, né? Nós vamos chegar lá. Vamos pensar nos elementos de diferenciação do seu negócio, da sua empresa. Assim que eu passar com vocês essa parte de elementos da marca e da análise da situação, eu vou trazer para vocês uma coisa muito legal, que se chama a Estratégia do Oceano Azul, que é exatamente uma forma de você criar diferenciais para a sua empresa, para o seu negócio. Você tem ideias de como o seu negócio pode se diferenciar dos negócios que já existem no mercado. Eu estou desde o início falando com vocês, né? A gente não pode, o empreendedor, ele não comete esse erro de abrir uma padaria para vender pão, como eu costumo dar esse exemplo, né? Vender uma lanchonete, para quê? Para vender coxinha, pastel, empada. E toda esquina tem uma lanchonete que vende pastel, coxinha, empada. Né? Ele pode até abrir uma lanchonete, mas não é essas lanchonetes tradicionais para vender pastel, coxinha, empada. Ele vai entender as necessidades, ele vai criar elementos de diferenciação para o seu negócio. Porque isso aqui, gente, na verdade, esses elementos de diferenciação do seu negócio, para o nosso trabalho aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho para você entender, para o nosso trabalho aqui, é uma das coisas principais. No dia lá que você for apresentar seu projeto, uma das coisas que mais vão ser observadas é realmente a originalidade da ideia de vocês, desse negócio. Porque o aluno que vier trazendo um plano aqui para abrir lanchonete para vender coxinha, eu nem vou aceitar. Isso aí não tem como, não tem a menor condições. Tem que ser um negócio diferente. Um tipo de uma empresa que realmente não tenha uma coisa parecida com isso no mercado. Porque senão você vai ser mais uma multidão, e nós não queremos isso. A gente quer que você entenda que para você realmente dar certo num negócio desse aí, e o seu negócio vingar, e o público olhar e falar assim, opa, isso aí, nossa, que bacana, essa empresa, isso aí estava precisando mesmo no mercado, não está tendo.
deixa ela comprar. Então, a estratégia do Oceano Azul é exatamente para isso, para você conseguir se diferenciar da... Não é nem se diferenciar da concorrência, não. É você não ter concorrentes. Olha que legal essa ideia da estratégia do Oceano Azul. É você estar abrindo uma empresa que nem concorrente você tem, não tem outra coisa parecida com a sua. Não é, você entendeu a ideia? Não é nem se diferenciar, não. É você se isolar da concorrência. Não tem concorrência para você. Porque a sua empresa, você conseguiu um conceito diferente para aquela área lá. Então, nós vamos ver a estratégia do Oceano Azul, já bem legal. Aí, nós nós analisamos a empresa, o setor, 5 forças de Porter, que nós vamos ver, macroambiente, fazemos análise SWOT. Então, olha quanta análise você faz. Aí, depois, olha lá. Todo o plano de operações, como é que essa empresa vai funcionar, parte administrativa, financeira, marketing. É um resumo, né? Lógico, não vamos entrar em detalhes aqui, não tem muito tempo para isso. Mas, de uma forma resumida, você vai pôr no papel, vou explicar para vocês. Não precisa de você ficar com medo, não, que é tranquilo, tem um modelinho lá. Vai colocar no papel quem que vai ser responsável pelo administrativo da empresa, como é que isso vai funcionar, o financeiro, como é que isso vai funcionar, se tem algum sistema financeiro, sistema de gestão para ajudar isso aqui, a parte do marketing, como é que vai ser. Então, cada setor, como é que a empresa vai funcionar, se ela tem algum processo estratégico especial, aí eu vou falar sobre isso lá na frente, como é que vai ser o controle de qualidade. Então, olha quanta riqueza de detalhes você coloca no papel sobre esse projeto que você está abrindo, sobre essa empresa que você está abrindo. Se vai ter parceria, se vai ter algum tipo de terceirização. Eu vou falar lá na frente, tá? Não quero que você fique agora perguntando o que é isso, o que é aquilo, porque no momento propício eu vou parar para falar sobre isso aqui lá na frente ainda. Depois, ó, todo o plano de marketing, que a gente já está antecipando aqui a identidade corporativa, né, para hoje. Vou começar a falar, comecei a falar na aula passada, mas hoje a gente vai dar um gás nisso aí, mas a gente vai analisar a segmentação, quem é o público-alvo, as vantagens competitivas desse produto seu, vamos falar do preço, a formação do preço, a estratégia de preço, suas estratégias de distribuição desse produto, porque você vai produzir um produto ou comprar um produto para revender, como é que isso vai chegar até o consumidor? Onde que esse produto vai estar à venda? Importantíssimo. Vai ter postos de vendas, você vai vender pela internet. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas, pós-venda, relacionamento com o cliente. Então, olha quanta coisa. Depois aqui, finaliza falando de objetivos, metas, estratégias de curto prazo. Quanta coisa você coloca no papel sobre essa empresa que você está abrindo. E, por fim, vocês também já estão antecipando o plano financeiro, que no final ainda vai ter uma análise comprovando que a empresa é viável através das análises dos indicadores, payback, VPL e TIR. Então, gente, esse modelinho que eu estou passando para vocês, que a gente usa aqui, vou parar por aqui. Tá aí, próxima aula, que agora eu vou falar sobre o trabalho. Próxima aula eu vou pegar daqui, o tamanho do plano de negócio, né? Mas eu queria hoje, pelo menos, mostrar para vocês essa estrutura que a gente vai ver da agora para frente lá no projeto final, para mostrar para vocês a riqueza de um plano de negócio. Quanta informação você levanta, você analisa, bota no papel. Agora, pensa bem aquilo que eu estava falando. Você procurar um empréstimo, você ir atrás de um investidor anjo, ou você ir tentar formar uma parceria com uma outra empresa, para você conquistar um cliente importante para a sua empresa que está abrindo. Pensa só você chegar já com um plano de negócio na mão, com toda aquela riqueza de informações. Gente, mas é assim, é completamente diferente do que você ir, como diz lá em Minas, chegar de mão banando, sem nada na mão. Eu estou pensando em abrir uma empresa aí e tal, estou buscando financiamento, estou buscando parceria. Não, cara, você tem um plano de negócio? Não, está tudo na cabeça. Meu filho, isso aí ninguém acredita nisso. Ninguém. Mas nem uma simples parceria qualquer, ninguém vai fazer com você, não. Para começar,
esse pessoal do mercado, esse pessoal de mercado aí, todo mundo já pensa assim, o cara tá pensando em abrir uma empresa sem nenhum tipo de planejamento, eu tô correndo disso aí. Isso aí tem tudo para não dar certo, afundar. Ué. Como é que o cara tá pensando em abrir uma empresa, vem cá tentar formar uma parceria comigo, vem cá pedir apoio lá, financiamento, alguma coisa qualquer, com a ideia na cabeça, o cara já fecha as portas na hora. Agora você mostra um plano todo estruturado, plano de operações, as análises de mercado, plano de marketing, plano financeiro, o cara pega aquilo já com outros olhos, ele fala, deixa aqui comigo, deixa que eu vou ler seu plano com todo carinho, ele vai perder o tempinho lendo lá, e quanto mais riqueza de detalhes tiver, mais o cara vai ficar impressionado, mais credibilidade isso vai dar para o seu negócio, a possibilidade de você formar parceria, conseguir o empréstimo, ela aumenta consideravelmente. Então, por isso é que é imprescindível. Muita gente, às vezes, não faz plano, porque fala assim, não, também eu não vou pedir financiamento, eu já tenho capital para abrir, então não preciso fazer plano, não, já está tudo na minha cabeça. Gente, esse negócio de estar tudo na cabeça é o maior erro. O maior erro dos empreendedores ruins. As pessoas que acham que são empreendedores de verdade não são. Porque um verdadeiro empreendedor, ele jamais ele vai pensar em abrir um negócio sem estruturar aquilo tudo ali. Ah, professor, mas dá trabalho demais. Toda vez que o cara tem uma ideia, ele tem que fazer aquilo tudo, é coisa demais. Sim, mas é melhor você perder tempo analisando aquilo tudo. Porque aquilo ali, você não... Se for gastar, vai gastar muito pouquinho. Às vezes você vai fazer uma pesquisa, vai pegar uma condução para ir até um determinado lugar, para fazer uma análise melhor de uma situação. Você vai gastar pouco, vai, de repente, mandar imprimir um material para você analisar melhor uma situação. Você gasta dinheiro com gráfica, com transporte, pouquíssimo dinheiro. Agora, o pior de tudo é você pensar que está tudo na sua cabeça, investe 50 mil reais e dentro do primeiro ano você já percebe que aquele negócio seu não vai dar certo, já começa a perder suas noites de sono e daí a pouco o final do negócio é trágico, você acaba fechando a empresa perdendo 50 mil reais. Isso é que é tragédia que não pode acontecer. Já encerrei aqui, vou passar para a atividade. Vamos lá, Jéssica, o que você quer, querida? Jéssica? Levantou a mão ou foi sem querer, querido? Foi sem querer, querendo. Jéssica dos Santos. Diga. Ou não vai dizer? Ai, ai. Jéssica, tá com problema aí no fone para falar? Então, vou fazer o seguinte. A hora que você corrigir ele aí, você fala. Porque eu vou começar a atividade. Daqui a pouco eu vejo se você... Ela saiu, deve entrar de novo. Aê, funcionou. Volta, fala aí, querida. Então, professor, o senhor está falando disso, e no semestre passado eu fiz, dentro das matérias do curso de contabilidade, análise das demonstrações contábeis. Uhum. E aí fala do TRI, do payback, né? E uma das coisas que o professor falava muito com a gente era isso, que sempre que o que acontecia muito eram que pessoas que tinham algum dinheiro achavam que para abrir um negócio era somente necessário o dinheiro. E aí passava-se ali 1, 2, 3 meses, 4, aquela empresa não ia para frente e a pessoa acabava perdendo o dinheiro do investimento dela. Então, uma das coisas que ele sempre grifava muito com a gente, e para a gente, assim, como administradores, e caso alguém fizesse uma consulta com a gente, era, se você está vendo uma pessoa que ela tem um dinheiro, ela tem uma ideia e ela quer abrir um negócio,
sempre oriente a ela a procurar uma consultoria se ela não souber fazer. E se caso ela não queira, né, uma consultoria, alguém de fora no negócio dela, ela tem que procurar um sócio com conhecimento administrativo, para que um seja responsável pelo valor e o outro pela mão de obra, porque a maior parte das empresas no mercado que não vão para frente são as empresas que são só abertas, sem estrutura de documentação. Eu não estou falando de legalização, não. A pessoa até faz a legalização da empresa, mas ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que é custo, ela não sabe o quanto ela está gastando, ela não sabe o que ela está investindo, ela não tem essa ideia, entendeu? E aí a empresa não vai para frente. E tem o Sebrae também, que ajuda. O Sebrae está aí para uma das funções do Sebrae. Isso, ele falava muito dessas coisas com a gente. Quem me deu aula nessa matéria foi o professor Eduardo Valadares. Ah, sim. Ele grifava muito isso pra gente. Se a gente tivesse, né, a gente tinha que ter essa noção e essa capacidade de passar para a pessoa de que se ela não tinha conhecimento, e ela não quisesse um consultor, então que minimamente ela tinha que ter um sócio que tivesse esse conhecimento. Exatamente. Por aí. Obrigado aí pela sua colaboração, querida. Pessoal, então olha só, vamos lá, porque o nosso tempo já está ficando curto aqui para a atividade. Olha só, a atividade ela é longuinha para eu explicar tudo. Demanda um tempinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês então, pessoal. Vou até fechar esse slide aqui. Na aula que vem a gente continua ele. Eu fui lá, coloquei lá, ó. Tá vendo? A disciplina plano de negócio. Vocês estão vendo o meu Classroom aí, ó. Atividades. Espero que vocês estejam vendo o meu Classroom. Coloquei lá, avaliação A1, plano de negócio. Então, em primeiro lugar, antes que eu explique a atividade, deixa eu só falar para vocês aí, ó, uma coisa que eu tinha falado no início da aula. Quem chegou agora, depois que já começou a aula, ó. Nós resolvemos fazer essas disciplinas em conjunto. Plano de negócio e projeto final. Elas são complementares. Então, na verdade, deveria ter os mesmos alunos nas duas turmas. Aí, os dois primeiros tempos, a gente vai falar de plano de negócio, de empreendedorismo, do perfil do empreendedor, as teorias por trás aí desse coisa do empreendedorismo, tudo que você precisa saber para empreender. E no terceiro e quarto tempo, a gente colocar a mão na massa e construir o plano de negócio para servir para o projeto final seu, para você apresentar o projeto final, que é obrigatório, né, na faculdade, e você concluir seu curso. Mas acontece que acabou aparecendo alunos diferentes de uma disciplina com a outra. Então, tenho vários alunos que estão aqui matriculados na disciplina plano de negócio, mas não estão fazendo o projeto final, já fizeram o projeto final em outra ocasião. Eles estão só fazendo o plano de negócio. Então, pensei numa coisa para ficar bom para todo mundo. Eu trazer uma atividade que ela é uma atividade muito boa de fazer, muito gostosa, muito interessante, ela é muito importante para a sua vida pessoal e profissional, independente se você for abrir negócio ou não, ela é importantíssima para você que está fazendo faculdade, é muito importante você se conhecer, né? E aí, é o seguinte, para quem não está fazendo o projeto final, eu estou colocando uma condição seguinte, ó, então, para quem não está fazendo o projeto final, ela vai ser obrigatória. Então, a pessoa que está só fazendo o plano de negócio, ela vai ter que fazer atividade, vir cá e postar. Obrigatório, que eu preciso de uma nota para essa pessoa. A nota de quem está fazendo o projeto final, depois vai ser uma nota só. No final, lá, o grupo vai apresentar o projeto final, a nota vai servir para as duas disciplinas, porque eu não vou exigir que a pessoa que está fazendo o projeto final faça também essa atividade, porque ela já está enrolada até o pescoço para fazer o projeto final, além das outras provas, das outras disciplinas que ela está cursando, e além das outras atividades práticas supervisionadas que ela está fazendo das outras atividades. Então, eu criar mais uma atividade para ela. Eu prefiro que ela se concentre no projeto final. Eu prefiro que todo mundo que está fazendo o projeto final se concentre no projeto final. Agora,
Mas quem está fazendo o projeto final lá, acompanha a aula comigo e depois tenta fazer, porque é uma atividade muito bacana, ela é muito importante. Então, outra coisa que eu falo também, tem aluno que está nessa turma aqui, que se ele, pelo jeito tem uns alunos aqui, igual lá a Jéssica, deve ter feito comigo gestão de RH lá no passado, e em algum momento pode ser que eu passei essa atividade, porque quando eu tinha turma de gestão de RH, eu gostava de passar essa atividade para os alunos, que faz parte da minha disciplina de gestão de RH. Então, se tiver alguém aí que já fez essa atividade comigo no passado, não tem problema. Não vai ser obrigatório fazer, mas depois que passar esse período de provas aí, se quiser, faça de novo a atividade, porque esse autoconhecimento, gente, não é, você não faz uma vez na vida só e pronto, acabou, esquece disso e toca o resto. Periodicamente, você tem que fazer essas análises, tem que se conhecer, porque cada vez que você para conhecer a si mesmo, você acaba descobrindo coisas a mais sobre você. A vida aqui na Terra ela é um eterno aprendizado, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se conhecendo cada vez mais. Então, é muito importante. Então, para encerrar, olha só, para a gente poder resumir aqui até agora, e eu já passar para a explicação da atividade. Tem 3 tipos de situações. 3 tipos de situações. Primeira situação, o aluno que só está fazendo plano de negócio, que não está fazendo projeto final. Obrigatório ele fazer, tem que fazer essa atividade essa semana e me mandar na próxima segunda-feira. Até a próxima segunda-feira, 22 horas. Tá? Esse é o aluno que está só na disciplina do plano de negócio. Outro aluno é aquele que está fazendo plano de negócio e projeto final e ele nunca fez essa atividade. Ele não chegou, ele nunca tinha visto essa atividade de autoconhecimento. Ele não fez essa matéria, outras matérias comigo no passado. Então, eu aconselho, ele não precisa me mandar, mas eu aconselho ele a fazer essa atividade. Mesmo que, de repente, essa semana ele não consiga fazer, que uma hora que ele tiver um tempinho, ele para e faça. Eu acabei de mandar lá no WhatsApp os sites, os links dos sites lá para facilitar também, embora já tenha lá no Classroom, tá? E o terceiro aluno é aquele que já fez, que está fazendo o plano de negócio e projeto final e já fez essa atividade comigo, em outra matéria, né? Então, esse aluno também, eu estou aconselhando ele o quê? Nesse momento agora, de repente, está muito enrolado com outras atividades de outra disciplina, não precisa fazer, não. Mas, quando puder também, refaça. É bom que você faça de novo para ver, para você refletir melhor sobre você. Gabriele, pode falar, querida. É só para confirmar. Então, tipo assim, quem tá nas duas com o senhor não precisa, faz se quiser. E se fizer, é só para praticar, porque como o senhor falou, às vezes nunca fez, que é o meu caso. Que é a primeira vez que estou tendo aula com o senhor. Então, eu nunca fiz, eu tô achando bem legal, porque, tipo assim, é coisa, tipo assim, que a gente nunca parou para pensar, tipo, caraca, eu nunca parei para me refletir sobre mim mesmo. Para me conhecer, né, para saber as coisas, até onde eu posso chegar, coisas que são compatíveis comigo. Às vezes a gente vai fazer um negócio que nem combina com a gente, aí não fica aquele negócio prazeroso, aquele negócio chato, entediante. Então, se eu quiser, eu posso fazer e não preciso entregar, ou se eu quiser entregar, eu vou ter nota? Não é obrigado a entregar. Agora, se você quiser me mandar para depois eu te dar alguma orientação, a gente trocar uma ideia, pode até me mandar lá no privado, lá no WhatsApp lá. Ah, sim, mas sem nota. Sem nota, é. A nota sua vai ser a nota do projeto final. Ah, entendi. Tá bom. Tá? Pode mandar para mim tranquilo, não vou corrigir, aí dou lá um 6 para você. Não, fica tranquilo. Só vou lançar nota para quem só está inscrito na disciplina plano de negócio. Aí esse eu tenho que arrumar nota para ele. Como é que o aluno vai passar o período todo aqui e não vai ter nota? A nota vai ser em função de quê? Eu tenho que dar uma atividade para ele. Para vocês que estão fazendo o projeto final, não é obrigatório me mandar. Agora, quem quiser me mandar para trocar uma ideia, professor, eu fiz aqui, queria uma orientação sua e tal, a gente troca uma ideia. Amanda, diga lá, querida.
Então, a única avaliação que a gente vai ter sua de nota mesmo vai ser o projeto final, é isso? Próprio projeto final. Que já Entendi. é uma coisa trabalhosa, né? Sim, tá bom. É porque eu quero deixar vocês bem livres mesmo para caprichar, ter tempo aí para fazer com calma o projeto. Eu sei como é que é trabalhoso fazer. Você viu ali a estrutura desse troço ali. Daqui a pouco a gente começa a falar de plano de operações, plano de marketing. Nossa, é um pouquinho trabalhoso, né? Tá bom? Vamos lá, então. Olha só, Tá pessoal. bom, obrigada. Nada. Qualquer dúvida que tiver, pode me interromper aí, tá? Qualquer dúvida, olha só. Os objetivos dessa atividade, gente, é muito bacana. É você fazer um planejamento para sua vida. Tudo na vida depende de um bom planejamento. Nós não estamos falando aqui na atividade plano de negócio para você abrir sua empresa, a importância de você ter um planejamento, um plano de negócio para sua vida particular, pessoal também, sua vida profissional. A gente deveria planejar melhor a nossa vida. Eu já cometi erros na vida lá no passado, fazer cursos que eu não deveria ter feito, por falta de uma orientação melhor que eu não tive. Infelizmente, na minha faculdade lá, eu não me formei na Uniswan, foi numa outra faculdade. Eu fui muito mal orientado nessa parte, não tinha matéria ligada à orientação de carreira, não tinha nada. Eu não tive orientação nenhuma sobre carreira, então acabei minha faculdade, fui fazendo outros cursos aí, pagando cursos caros, fazendo pós-graduações caras aí, que depois eu fui ver que aquilo lá não tinha nada a ver comigo. Tudo por falta de um planejamento melhor da vida. Se eu pudesse voltar no tempo, pegar aquela máquina lá de Volta para o Futuro, voltar lá em 2004, eu teria feito minha vida completamente diferente quando eu me formei. Teria tomado um outro caminho. Né? Infelizmente, assim, não arrependo de nada, não. Porque, graças a Deus, eu estou com uma vidinha. Não tenho dinheiro para jogar para cima, mas uma vidinha tranquila, eu estou feliz. O importante também é a gente estar feliz com a vida. Estou feliz com a minha vida, mas eu poderia estar numa situação muito melhor, eu poderia estar numa situação diferente se eu tivesse feito um planejamento de vida melhor lá atrás, quando eu estava fazendo a faculdade. Então, a gente vê o autoconhecimento, que é importantíssimo, múltiplas inteligências de Gardner, preferências vocacionais de John Holland, os traços de personalidade do MBTI, dominância cerebral de Ned Herman, teste DISC, outros tipos de inteligência, e no final faz uma análise SWOT pessoal. Então, gente, você aqui, você tem um apanhado de coisas sobre você, que você vai ver o quanto isso vai ser benéfico para você, quanto isso vai te ajudar. Eu tirei desses livros aqui, tem coisas que eu tiro do livro do Kevenato, do primeiro aqui, Gestão de Pessoas, que é um livro que eu uso muito no meu curso de gestão de RH, de desenvolvimento e comportamento humano. Tem um outro livrinho dele aqui, muito bom, ó, Escolha Seu Futuro, como definir e construir seu caminho profissional. Eu acho que vocês precisam, gente, ler mais coisas sobre planejamento da carreira. Eu acho que a faculdade, por mais que a nossa faculdade, a Uniswan, hoje ela já preocupa muito com a carreira do aluno e tal, mas mesmo assim você precisa estudar mais sobre planejamento de carreira. Acho que tinha que ter mais coisa voltada para essa área, para você não tomar caminhos errados aí, como eu tomei, né? Fazer cursos que eu poderia ter feito curso em outras áreas que fosse melhor. Depois eu conto melhor essas histórias para vocês. E peguei lá sobre análise SWOT pessoal aqui no livro A Estratégia do Olho de Tigre, que é um livrinho bem bacana também, que eu aconselho vocês uma hora, quem puder, tiver condições, é um livro interessante. Fala muito sobre planejamento de carreira, muita coisa legal, né? O início de tudo, então, gente, ó, eu começo falando aqui com vocês sobre, olha, a importância do autoconhecimento. Gente, isso aqui, autoconhecimento, para você ter uma noção, não é uma coisa que começou a ser falada agora, recentemente, não. Há 400 e tantos anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates, ele já falava, foi um dos principais filósofos da nossa história. Gente, 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo, olha para você ter uma ideia. O cara já falava, ele já pregava, conheça-te a ti mesmo. Uma frase famosa dele, ele falava muito sobre isso, ele falava lá, a condição humana requer que cada pessoa tenha um profundo conhecimento de si própria para poder, então, conhecer os outros e o mundo que a cerca. Aí a pessoa não conhece nem a si própria.
Como é que ela vai querer conhecer o mundo e conquistar o mundo? Ele falava, se você quer conquistar o mundo exterior, primeiro você precisa conquistar o seu mundo interior. Você precisa se conhecer. Eu falo, gente, que eu já li diversos livros sobre carreira, sobre esses autores que escrevem sobre isso, falam. A gente tem cada um de nós tem um propósito aqui nessa vida. O universo, essa força que gerou tudo, o criador de tudo, com certeza existe alguma coisa, não tem jeito, né? Que a gente chama de Deus aí, essa sabedoria toda divina que criou o universo. Eu costumo falar no meu curso lá sobre felicidade, existem, gente, são 400 e tanto, mais de 400 bilhões de galáxias espalhadas pelo universo por aí afora. É uma imensidão de troços que a gente não tem a menor capacidade para entender o funcionamento do universo. Mas olha a precisão como que tudo acontece. E para cada coisinha, fenômeno que acontece nesse universo todo, aí existe uma lei que comprova aquilo, leis químicas, matemáticas, físicas, biológicas. Então, gente, é um emaranhado de leis governando tudo isso, que é uma coisa tão complexa que nós estamos muito longe para entender tudo isso aí. Agora, essa inteligência toda que gerou tudo, é possível que ia fazer a gente vir cá na Terra à toa. Você existir aqui sem um propósito. Não tem. Tem um propósito. Você nasceu aqui, você tem a sua vida aqui, nasceu naquela sua família lá, tem um propósito por trás disso. Cabe a você descobrir qual é o seu propósito de vida. O que é que você veio fazer? Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui só para enfeitar a Terra, passear, viver aqui 30, 40, 50, 60 anos sem um propósito de vida. Nós temos um propósito. Agora, esse propósito de vida não é alguém que vai chegar para você e vai falar: ah, Gabriele, você veio aqui para... Não vai ser alguém que vai chegar e falar: isso não está escrito em livro nenhum, não tem... Isso é quem que tem que descobrir, é você. Eu falo assim, você já está dando o passo mais importante na sua vida, que é fazer uma faculdade. Principal, porque é fazendo uma faculdade, é buscando conhecimento, é que você acaba se conhecendo também. Se você não tivesse fazendo faculdade, você não estaria fazendo esse curso aqui, não estaria ouvindo eu falar sobre isso com você. Então, você está fazendo a faculdade, é o melhor momento para você buscar conhecimento, que aí, cada matéria nova que você vai fazendo, você vai descobrindo um novo talento que você tem, que você anteriormente não sabia que tinha. Você vai descobrindo uma série de coisas, você vai enxergando oportunidades. A cada professor que passa, ele te fala com você sobre coisas que você pode, de repente, voltar a sua carreira para aquilo, e que você, antes da faculdade, nem sonhava. Então, você está dando o passo mais importante, porque é estudando, é buscando conhecimento, é fazendo faculdade, é participando de palestras, de seminários, essas lives aí, tantas lives que está tendo na faculdade aí, cada palestrante bacana, cada palestrante que vem, tem uma coisa a mais para falar para você, e é assim que você vai se descobrindo, é assim que você vai se conhecendo, e é assim que uma hora você descobre realmente qual é esse seu propósito de vida. Tem pessoas que às vezes descobrem mais cedo, outras descobrem no meio do caminho, outras vão descobrir mais tarde, mas você precisa descobrir qual é o propósito de vida seu aqui. O que você veio fazer aqui na Terra? Porque gente, é importantíssimo que você consiga alinhar essas coisas. O seu propósito de vida, você realmente exercer esse seu propósito de vida, porque é aquilo que você ama fazer na vida. Você unir uma coisa com a outra, você procurar trabalhar com uma coisa que realmente você nasceu para aquilo, que você ama. Né? Tem uma frase bacana que eu vejo de vez em quando aí rodando nessas redes sociais, não sei se eu sei a frase exatamente, mas fala assim: descubra um trabalho que você ame verdadeiramente, que nunca mais você vai precisar de trabalhar. E realmente, porque o trabalho não se torna mais um trabalho. Você ama tanto aquilo que você faz por prazer. Você ama aquilo lá, tá lá, aquilo ali, você não está trabalhando, né? Que você acorda, ai, saco,
Mais uma semana de trabalho, vai você resmungando ali naquele troço, lá vai, mais uma semana. Não, aquilo é prazeroso, é gostoso aquele trabalho que você exerce, que você descobriu o seu propósito de vida, que aquilo para qual você veio aqui na Terra. Que aí, além de você estar desenvolvendo uma atividade prazerosa, você ainda está ganhando dinheiro com isso. É igual eu falei, igual dar aula aqui para mim. Gente, para mim é uma coisa super prazerosa, eu não tenho preguiça nenhuma. Não tem nenhum dia que eu falei assim, ai, meu, preguiça de dar aula hoje, nossa senhora. Não tem nenhum, todo dia para mim é super prazeroso. E no final do mês ainda cai dinheiro na conta bancária, que hoje eu vivo mais em função da faculdade. Ganho um dinheirinho considerável, estou aí feliz da vida aí, ganhando minha vida, dando aula, fazendo uma coisa que é extremamente prazerosa aí. E de dia, ainda dou consultoria na empresa, que também é extremamente prazeroso para mim. Então, olha que bacana. Mas isso eu vim descobrindo. Você acha que quando eu tinha 20 anos, eu nem imaginava que um dia eu fosse dar aula na faculdade. Nem sonhava. Isso depois da faculdade eu fui descobrindo e fui vendo. Gente, nossa, quem sabe eu posso dar aula? E fui percebendo que isso aí seria uma coisa que eu ia gostar de fazer. E, né, então, sabe, é muito importante você procurar se conhecer. E você está no caminho certo, né? O indivíduo deve buscar o autoconhecimento como ponto de partida para o conhecimento do mundo exterior. O conhecimento externo deve vir depois do conhecimento interior. Então, para você se conhecer melhor, olha quanta coisa a gente tem para ver. Vamos ver, acho que vai dar tempo de ver tudo isso hoje com vocês aqui, ó. Sua inteligência predominante, vou mostrar para vocês. Seus traços, suas preferências vocacionais, que é uma coisa diferente da inteligência predominante. Profissões mais adequadas a você. Depois que a gente faz esses dois passos aqui, a gente junta um com o outro e tenta descobrir as profissões mais adequadas a você. Depois, aí tem todos esses testes aqui depois, eu tenho um aplicativo que eu mandei lá para vocês, que você usa o próprio aplicativo para você poder fazer os testes. Eles vão te dar resultados maravilhosos. Eles vão dando resultados sobre a sua personalidade, sobre como é que seu cérebro age. Esse teste diz que ele já te dá pronto seus pontos fortes e seus pontos fracos. É uma gracinha o teste. Depois que a gente analisa tudo, você constrói a sua análise SWOT pessoal. Aí lá no final eu falo o que se alguém não conhece o termo análise SWOT, que eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Mas lá no final eu explico isso aqui direitinho. Vamos passar para o primeiro teste aqui, chamado as múltiplas inteligências de Gardner. Olha, vamos ler e depois eu vou mostrar para vocês como você fazer o teste. Howard Gardner desenvolveu uma teoria das múltiplas inteligências para facilitar o trabalho de orientação e seleção profissional. Sua teoria pressupõe que as pessoas possam ter 7 diferentes tipos de inteligência, cada uma determinando certas habilidades específicas. Hoje eles falam em mais 2, mas a gente usa basicamente essas 7 aqui que a gente consegue encaixar você em uma delas. Para fazer esse testezinho, vou pegar um papel aqui que eu vou mostrar para você uma forma mais fácil, mais prática de você fazer. Eu mandei um aplicativo. Tem um aplicativo, não, um site, ó. Eu mandei ele lá no WhatsApp. Cadê aqui o grupo nosso do WhatsApp, ó? Eu mandei agora há pouco para vocês, ó. Mas esse teste aqui é o único desses que eu mandei, é o único que eu não gosto do resultado dele. Mas eu procurei outros e não achei. Os outros que eu achei também, das múltiplas inteligências, eu mandei para você fazer ele também. Mas você vai ver que fazendo ele manual, você não corre o risco dele dar errado. Lá aqui no site, algumas pessoas falam que deu certo, mas tem muita gente que fala que não bateu, que deu o resultado errado. Os outros não, os outros são confiáveis. Ó, o MBTI confiável, dominância cerebral confiável, teste DISC, esses sites aqui são muito bons. Só o da inteligência de Gardner é que eu aconselho você a fazer ele aqui manualmente. Ó. Mas é fácil, ó. Vou explicar primeiro para você o que consiste. Depois eu te mostro uma maneira para você fazer ele de uma forma mais prática, tá?
Então, o Gardner foi um psicólogo lá, um profissional dessa área, que ele estudou e ele descobriu que nós temos, basicamente, 7 tipos de inteligência possíveis. Alguns de nós têm mais de 1, 2, 3 inteligências, né? Dessas aqui. Dificilmente, eu acho que eu não conheço alguém, eu já ouvi falar de alguém que tenha todas essas inteligências. Não conheço, não vi isso na literatura. Já estudei bastante o assunto e nunca vi de alguém relatando alguém que tenha todas essas inteligências bem desenvolvidas. Tá? Mas eu, por exemplo, tenho umas 3 dessas aqui que eu tenho elas bem desenvolvidas em mim. E essas inteligências, a gente nasce com elas bem desenvolvidas já. Isso vem já de dentro da gente. Olha só, tem as 2 primeiras, que elas são meio que, eu acho que são meio que opostas umas às outras. Pode ter alguém que tenha as 2, mas normalmente você deve lembrar, lá quando você estava na escola, que você estava aprendendo, 1º, 2º ano da escola, lá, que era criança ainda, não tinha aqueles alunos que tinham mais facilidade para matemática e não tinha outros alunos que tinham mais facilidade com a redação? A gente sempre viu isso em criança, né? Tinha uns alunos que a professora ia explicando. Não, eu lembro muito bem que eu tinha 2 colegas, quando eu era criancinha, eu tinha 2 colegas, a professora estava ensinando 2 mais 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, ensinando a soma e a multiplicação, e o menino já sabia fazer raiz quadrada, já sabia resolver equação. Tinha uma habilidade para matemática fora do comum, ele estava sempre à frente da professora. Aí, quando a professora estava ensinando raiz quadrada para a gente, ele já estava lá na frente, já sabia outras coisas lá que os meninos nenhum sabia. Como é que ele sabia aquilo? Ele aprendia sozinho em casa. O menino tinha uma facilidade para matemática impressionante. Enquanto tinha outros alunos, eu via lá, né, na minha turma de escola, tinha uns alunos que a professora mandava fazer aquelas redações, meu Deus do céu. Tinha uma colega minha lá que ela fazia redações que a professora lia e chorava dentro da sala de aula. De tão bonitas redações, a menina de 6, 7 anos de idade já fazia redações maravilhosas. E aí a gente observava, aquela criança que tinha muita facilidade para matemática, normalmente ela não tinha tanta habilidade para a redação, para o português. E o contrário, aquele que tinha facilidade demais para matemática, às vezes não era tão... tinha facilidade demais com a redação, às vezes não era tão bom com a matemática. Mas tem pessoas que se dão bem nas 2 áreas. Mas eu, por exemplo, por incrível que pareça, apesar de eu ter sido professor de matemática financeira, eu sou péssimo em matemática. Quando eu era criança lá, eu era uma tragédia na matemática, aquilo não entrava na minha cabeça. E eu era bom na redação, eu fazia poesias, eu tenho essa habilidade, eu sou escritor, estou escrevendo livros, eu sou compositor, eu sou músico, então eu faço letras de música, estou escrevendo livros, eu tenho uma habilidade para escrever, gente. Na empresa que eu trabalhava lá, que era voltada para condomínio, na outra empresa que eu trabalhei, o cara me pedia para eu fazer as notificações todas do escritório jurídico, preferia que eu fizesse as notificações em vez do próprio advogado fazer, porque eu tenho uma habilidade muito grande para escrever. Eu nasci com essa habilidade e acabei de desenvolver ela ao longo da minha vida. Então, eu tinha muito mais habilidade para escrever. A matemática, eu dei aula de matemática financeira, porque quando eu me formei em administração, gente, eu não tinha aprendido nada de matemática financeira. Aquilo não entrou na minha cabeça. Eu passei com 7, a média para passar era 7, eu passei com 7. Análise de investimento, passei com 7. Matemática financeira, para te falar a verdade, eu fui reprovado. Primeira vez que eu fiz, fui reprovado. Aquilo não entrou na minha cabeça. Aí eu me formei, falei, gente, eu tenho que aprender isso, não pode. Aí fiz 2 MBAs em finanças. Aí de tanto insistir com o meu cérebro, eu acabei aprendendo aquilo, mas eu não nasci com essa inteligência. Aí vamos lá, o resto. Musical e espacial. Aí sim, eu também nasci numa família de músico. Desde criança, meu pai já começou a me ensinar a tocar, a minha irmã já começou a me ensinar piano, depois um amigo meu já começou a me ensinar violão, e eu com 5, 6 anos de idade eu já tocava instrumento, com 9 anos de idade eu já tocava no conjunto de seresta do meu pai.
Eu nasci com uma habilidade muito grande para música. E eu passo que essa próxima, ó, espacial, essas duas aqui, ó, espacial e corporal sinestésica, a minha é 0. Eu sou uma pessoa que, assim, o meu cérebro tem uma deficiência com relação a espaço e direção que é impressionante. Eu posso ir na sua casa 3, 4, 5 vezes que eu não decoro o caminho, eu não sei. Depois eu precisar de ir de novo, eu não sei ir sozinho. Eu não sei. Se eu pegar um carro para ir dirigindo para chegar, se eu não tiver GPS, eu estou lascado, eu não consigo chegar. Eu não guardo. E assim, e o meu cérebro ele faz uma confusão, gente. Eu estou aqui, por exemplo, eu já moro aqui nesse apartamento há anos, eu acho que a rua é do lado de lá. Toda vez que eu vou apontar a rua, eu falo, não, ali na rua aí, meu próprio filho fala, não, pai, a rua é de lá. Eu falo, gente, a rua é de lá, mas eu acho que a rua é de cá. Meu cérebro, ele faz uma confusão. Você já viu quando você vai pegar o metrô? Sabe o que acontecia comigo direto no início? Lá no metrô, ali no centro do Rio, que é o metrô da Carioca, você desce ali, que é as escadas, né? Aí você chega no metrô, eu sempre pegava o metrô para o lado errado. Eu precisava pegar o metrô para ir para a Zona Sul, eu pegava para ir para a Zona Norte, porque meu cérebro, naquele de descer as escadas ali, meu cérebro fez confusão. Aí eu tive que parar e ficar observando realmente, peraí, para a Zona Sul é parar de lá, pedir informação, porque senão eu confundia, e são sentidos contrários. Mas meu cérebro faz confusão com sentidos, com direção. E outras pessoas têm uma habilidade tremenda. Normalmente, pessoas que vão para essa área de arquitetura têm uma noção muito grande com o negócio de espaço, direção, essas coisas. Outra que eu não tenho, corporal sinestésica. Facilidade para lidar com o próprio corpo e manifestar-se através de movimentos. Eu também não tenho. Então, aqui, normalmente, são pessoas voltadas para teatro, para esporte. Todas essas pessoas que se dão bem nessas áreas do teatro, do esporte, da dança, né? Pessoas que dançam maravilhosamente bem, normalmente elas têm muita inteligência corporal sinestésica. E as outras duas aqui finais também são meio que opostas, ó. A interpessoal e a intrapessoal. Interpessoal, facilidade para lidar com os outros, para compreender os outros, para se comunicar, para se expressar, para falar em público. Enquanto tem pessoas que têm muita inteligência para fazer trabalho sozinhos, para lidar com seus próprios pensamentos. Normalmente, esses escritores, né? Essas pessoas de programação, de computador, normalmente, esses caras que ficam ali trancados, mexendo com programação, trabalham sozinhos, normalmente elas têm essa habilidade intrapessoal bem desenvolvida. Então, para você fazer isso de uma forma mais prática, para você não errar, que o aplicativo lá, o site, ele está dando erro, ele às vezes costuma dar uma certa divergência. O que eu vou aconselhar você a fazer? Ó, coloca no papel os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, como eu fiz aqui, ó. Coloquei no papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né? A 7. Eu coloquei no papel, numa folhinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou eliminar aquelas que eu falei ali que eu não tenho de jeito nenhum. E você também, à medida que eu fui falando, a gente não precisa fazer esse teste agora não, tá? Vou explicar ele hoje para vocês façam depois com calma. Então, olha aqui, ó. Eu falei que a lógico-matemática, eu não nasci com essa inteligência, eu desenvolvi. Mas entre a lógico-matemática e verbal ou linguística, então eu já vou eliminar a lógico-matemática. Vou pôr um X nela aqui. Qual outras duas que eu falei que eu não tenho? Espacial e corporal sinestésica. A 4 e a 5, ó. Eu já vou riscar aqui a 4 e a 5. Aí, dentre a 6 e a 7, que é a interpessoal e a intrapessoal, qual que eu tenho mais? Eu acho que eu tenho a interpessoal, que eu tenho essa habilidade para me comunicar, para falar. Tanto é que eu sou professor, eu sou vendedor, sou da área de vendas. Então, também já vou eliminar a 7. Olha aqui o que eu fiz, então. Ó, eu tinha 7, eu já eliminei a 1, a 4, a 5 e a 7. O que me sobrou? Ficou mais fácil agora. Sobrou a 2, sobrou a 3 e sobrou a 6. Agora, eu estou só com 3 para eu poder escolher. Ó. Então, tá vendo como é que facilitou minha vida? Então, é o seguinte, eu tenho agora a 2, a 3 e a 6. Essas inteligências eu tenho.
Todas elas, eu acho que eu nasci com elas. A verbal ou linguística eu tenho, a 3 musical eu tenho, e eu tenho a interpessoal também. Então, olha só, dessas, para ficar mais fácil para eu escolher, dessas 3, qual que é a menos predominante? Se eu tiver que eliminar mais uma, dessas 3, aí eu vou eliminar a 2. Eu já fiz esse teste no passado, eu vou tentar ganhar tempo aqui. Não vou ficar explicando demais, não. Aí me sobrou agora, ó, a 3 e a 6. Ó, me sobrou a 3 e a 6. Essas duas inteligências, ó, musical, eu tenho isso muito bem desenvolvido em mim, e a 7, interpessoal também, facilidade de me comunicar, eu tenho também. Então, agora fica mais fácil de eu chegar e concluir. Dessas duas aqui, qual é a mais predominante? Aí você fica em dúvida. Sempre você vai ficar em dúvida em 2 ou 3. Mas você tem que entender o seguinte, ó, tem que definir qual a dessas 2 que sobrou, ou dessas 3 que sobrou, qual é a mais predominante. Então, aqui eu vou pela musical. Embora eu acho que eu tenha também a interpessoal, mas eu vou pela musical. Então, beleza, eu já defini aqui para mim a musical. Vamos passar para o próximo teste, ó. Esse teste ele é um pouquinho só mais difícil. As preferências vocacionais, ó. As preferências vocacionais estão relacionadas com aquilo que cada pessoa gosta de fazer ou tem bastante interesse nos assuntos a ela relacionados. De acordo com a figura do próximo slide, cada preferência é diametralmente oposta à outra. Assim, geralmente, o espírito realístico é o oposto ao espírito social. O espírito convencional é oposto ao artístico. E o espírito empreendedor é oposto ao espírito investigador. Calma que você vai entender. Aqui está meio confusinho aqui, mas eu vou mostrar para você. Em geral, as pessoas são dotadas de mais de uma preferência. Também dá uma certa confusão na cabeça. Você fica, assim, em dúvida entre 2. Tá? Há casos que a pessoa tem 3 preferências. Só que você tem que entender que essas 6 preferências, tem 2 joguinhos, tem 3 joguinhos de 2 duplas aí, que eles são opostos umas às outras. Por exemplo, o cara que tem a preferência realístico, ele é oposto ao cara que tem a preferência social. O cara que tem a preferência convencional, ele é diferente, ele é oposto ao cara que tem a preferência artístico. E o cara que tem a preferência empreendedor, ele é oposto ao cara que tem a preferência investigador. Então, ao analisar, você pode chegar à conclusão, preste atenção, que você pode ter até, de repente, 3 preferências predominantes em você. Você pode ter artístico, investigador e realístico. Você não pode ter 2 que são opostas. Aí é errado. Você fala assim, ah, não, eu sou ao mesmo tempo artístico e ao mesmo tempo convencional. Aí não, aí está errado. Porque eles são pessoas opostas, são preferências opostas. O convencional é aquele cara que gosta de normas, de regra, de convenção. O artístico é o cara que não gosta de regra, ele é artístico, gosta de pensar fora da caixa. O cara realístico é aquele cara que gosta de viver mais a vidinha dele lá, mais afastado, mais sossegado, mais reservado. O social é o cara que tem mais facilidade para lidar com outras pessoas. Então, tá vendo? Você não pode falar que você é investigador e empreendedor ao mesmo tempo. Você pode ser realístico e convencional. Você pode ser convencional ou empreendedor. Aí, no final, você fica em dúvida entre 2. Aí você tem que pegar qual? Qual é a mais predominante em você? E você faz um exercício para você entender qual é a mais predominante. Aí, no final, a gente cruza isso aqui com a inteligência. Para você poder... Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, ó. Depois eu quero que você faça isso com calma em casa. Você vai ter a semana inteira para fazer... Tá? Eu vou mostrar aqui de uma forma rápida, mas eu não quero que você faça isso correndo, não, porque senão você faz correndo o negócio, aí depois dá um resultado errado, aí você fala, isso aí dá tudo errado esse troço. Não, mas você fez correndo, você tem que fazer com calma para você identificar realmente a preferência mais predominante em você.
Então, olha só, esses dois joguinhos, eles são opostos, ó. O realístico é o oposto do social. Então, cabe a você. Então, ó, primeiro, entre esses dois aqui, anota no papel qual bate mais com você. Eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, depois você faça com calma. Olha lá, o realístico, para mim, vamos supor que eu esteja fazendo, prefere lidar com coisas concretas, não gostam de abstração. Então, eu já fiz esse teste, eu vou dar uma abreviada aqui, eu vou pular, que eu já vi que não está batendo comigo. Olha o social como está muito mais comigo, ó. Tem interesses sociais, orientada para outras pessoas, convívio social, é extrovertida, popular. Então, ela gosta de ensinar, tá vendo? Gosta de desenvolver, gosta de ensinar, de orientar os outros, ó. Então, eu já vi que desses dois aqui, para mim, eu vou anotar no papel, ó, por enquanto, o social. Desses dois aqui, o social bate comigo. Nos outros dois, eu também vou fazer de uma forma mais rápida, porque eu já fiz esse teste. Depois você faça com calma. Convencional ou artístico? Então, olha lá. O convencional, a pessoa prefere trabalhos ordenados e definidos, baseados em regras e regulamentos. Então, para ganhar tempo aqui, gente, nós estamos com pouco tempo, eu já vou até parar por aqui, porque eu não gosto de regras e de regulamentos, odeio. Odeio bater ponto lá na empresa, negócio de regra das empresas, nossa, pavor disso. O artístico, olha, eu já começo vendo que combina, ó. Prefere a autoexpressão criativa das suas ideias, convicções, emoções, é sensitivo, original, independente. Então, já está batendo muito mais comigo, ó. Encontra-se em músicos, artistas, então, já fechou. Entre essas duas aqui, eu vou marcar no meu papel o artístico. O artístico. Aí eu já estou eliminando, eram 6, eu vou eliminar 3 para eu poder escolher entre as outras 3 que sobraram, que batem mais comigo. Aí aqui, ó, por fim, empreendedor ou investigador? Olha lá, a pessoa empreendedora gosta de ação, gosta de risco, trabalhar em direção a objetivos e metas, tem facilidade em comunicação. Já vi que já está batendo. Ela gosta de persuasão e negociação. Tanto é que eu trabalho com vendas, né? Tem facilidade de comunicação, prefere vender ideias. O outro, olha lá, ó, tem espírito cientista, gosta de problemas abstratos que exija solução e investigação. Não é muito orientada para lidar com pessoas. Então, eu já vi que eu já fiz esse teste no passado, eu vou abreviar para a gente ganhar tempo aqui. Depois você vai fazer com calma. Eu já vi que desses dois aqui, para mim, que bate mais é o empreendedor. Então, gente, ó, eram 6 preferências. Eu eliminei 3 e separei 3 que tem a ver comigo, ó, social, artístico e empreendedor. Depois você vai fazer esse teste com calma, tenta eliminar os 3 que não combinam com você, separa, marca no papel os 3 que realmente combinam com você. Aí, é você fazer com calma uma análise. Entre as 3 que você selecionou, você vai ficar com dúvida. Mas aí tenta eliminar mais uma e depois, entre as duas, você fala assim, ó, qual é a mais predominante? Importante é você fazer esse exercício com calma para você chegar à conclusão de qual é a mais predominante. Que aí, por exemplo, no meu caso, eu poderia pegar aqui a empreendedor, que bate muito comigo, ou o artístico, todos dois. Eu elimino a social, fico com o empreendedor ou artístico. E aí, se eu for fazer uma análise mais aprofundada, eu acabo chegando, eu já fiz esse teste, acabo chegando no artístico. Então, eu tenho a inteligência musical, que eu fiz no outro teste, né? Nesse aqui, ó, eu tenho a inteligência musical e eu tenho a preferência artístico. Agora, eu vou combinar as duas, ó. Olha lá, a inteligência vezes a preferência. Olha lá, chegou a hora de juntar todos os blocos para a construção do seu perfil pessoal. Estes exercícios não são como um horóscopo, isso aí tem um fundamento científico, tá? Isso aqui, gente, não foi desenvolvido aí como esses negócios de ler a mão, de astrônomo, não. Isso aqui é desenvolvido por neurocientistas, por psicólogos, por psiquiatras que vieram desenvolvendo esse estudo, né? Só que tem um problema.
Nós não estamos lidando com medidas físicas e exatas. Isso aqui, o difícil, por isso é que eu peço para fazer com bastante calma e reflexão, porque não é igual não é igual a matemática que 2 mais 2 é 4. Aqui dá uma margem, se você fizer rápido aí, você entender direto. A gente está lidando com coisas muito intangíveis, abstratas, invisíveis. Então, há uma margem de erros, possibilidade de distorção. Se você não fizer bem feito, você pode ter um resultado que não era exatamente. Por isso, eu peço para você fazer isso ao longo da semana com bastante calma. E também tem uma coisa, né, gente? Para você ter um diagnóstico mais seguro, como o próprio que a Renata está falando aqui, é muito bom que você procure uma hora que você tiver condições, que for possível, um apoio de um psicólogo para poder também te orientar melhor sobre isso. Se você fez o resultado, fez o teste, achou que a resposta não foi exatamente o que deveria, uma hora que você tiver, procure uma orientação profissional de uma pessoa formada em psicologia, para poder entender realmente se foi você que não analisou direito, ou se, sei lá, o que está acontecendo, para você poder chegar a uma conclusão. Mas se você definiu já, igual no meu caso aqui, é o 3, né? Aí você tem aqui, ó, as combinações, olha lá, que vai dar a sua vocação, como é que fala? As suas profissões mais adequadas com o seu perfil. Então, vou lá no meu, por exemplo, como é que eu faço isso aqui, ó? Eu vou pegar lá a minha inteligência, aqui em cima é a inteligência, aqui é a preferência. A minha é a musical, vou procurar a musical, ó, a terceira aqui, ó, musical, tá vendo? Eu vou combinar ela com qual? Com o artístico. Olha lá, então, o que vai dar para mim, ó? Instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro, menos dançarino, mas o resto tudo aqui dá. Dançarino não. Roqueiro, cantor, vocalista. Por isso que eu estou, né, desenvolvendo a minha habilidade aqui. Hoje eu sou também produtor musical, estou estudando. Na verdade, eu vim para o Rio para mexer com isso. Eu acabei achando outras profissões, porque se você pegar, olha aqui, que coisa interessante, ó, eu posso fazer uma outra combinação. Em vez de eu pegar lá a 3 pegar o musical com artístico, eu também eu falei que eu tenho habilidade interpessoal muito bem desenvolvida em mim. E eu também tenho o lado empreendedor meu também. Se eu for deixar de lado aqueles dois e for tentar uma outra combinação, olha o que eu encontro, ó. Eu vou combinar a inteligência interpessoal, que eu fiquei na dúvida, né, no final lá, quando eu estava vendo as inteligências, eu fiquei na dúvida entre a musical e a interpessoal. Se eu pegar a interpessoal, que eu tenho também, e combinar com o empreendedor, que eu também tenho, olha lá, dá de cara, administrador, que é a minha profissão. Olha, diretor de empresa. Eu não estou abrindo, estou abrindo 3 empresas para mim, empresa de consultoria, estou abrindo meu estúdio, tem uma outra empresa que tem vista. Aí dá aqui também diretor de cinema, teatro, mas já deu que, ó, administrador, é a minha profissão hoje que eu sigo na minha vida. Então, gente, a gente só pede para você ter calma na hora de fazer. Não fazer isso correndo, não fazer isso de qualquer jeito. E outra coisa importante, tá? A Gabriele, que você falou aí que tinha dado uma coisa diferente, né? Olha só, se você fizer essa semana, deu uma profissão ali que não é a faculdade que você está fazendo, não tem que apavorar. Você não tem que falar, nossa, meu Deus do céu, eu vou ter que trancar minha matrícula aqui, eu vou ter que mudar de curso. Não, não é assim. A gente precisa nos conhecer melhor. Então, se deu ali alguma coisa que realmente não é a faculdade que você está fazendo, não quer dizer que você está fazendo a faculdade errada, não. Você está num processo de se conhecer. Cabe a você entender melhor essa situação, por que será que deu aquilo lá, você está fazendo uma faculdade um pouco diferente do resultado que deu. E outra coisa, esse resultado aqui, gente, eu não sou um psicólogo, eu também não vou poder te dar uma orientação. É muito bom uma hora. Na faculdade, eu acho que tem um departamento, lá tem um setor de orientação de carreira. Procure saber com a sua coordenação, com a coordenadora, quem é uma pessoa que você pode... Ou no próprio site da faculdade deve ter lá
as pessoas, esse setor de carreira lá, para você procurar, ver se tem alguém que possa te dar uma orientação, que eu tenho certeza que deve ter, para você se conhecer melhor, entender melhor o resultado, essa faculdade que você está fazendo. Gabriele, o que você quer dizer, querida? E quando eu fiz, eu realmente, tudinho que passou na minha cabeça. Quando eu fiz, eu vi que, tipo assim, do que eu fui lendo lá dos 6, tipo, que tem de vocação, e eu me identifiquei mais com a convencional do que com a do de empreendedor. O resto é, tipo, fora de cogitação mesmo. E aí, quando eu fui juntar com a inteligência, tava dando, acho que o de um que tava dando, que era engenheiro civil, engenheiro elétrico, Então, matemática. Eu falei, gente, como agora assim? você conseguiu identificar a inteligência mais predominante em você? Sim, eu acho que no meu caso é o Inter e um pouquinho do linguístico. Sendo que, como o senhor falou, que tipo, são 9 inteligências, mas a gente só usa 7. E quando eu fiz a primeira vez, deu inteligência existencial. Só que eu vi que não é bem assim que eu sou. Aí Não, depois que eu fiz, deu 2 vezes a intra. Sim, eu mandei aquele site lá, depois eu estava vendo, ele tá dando muita divergência. Meu filho fez aqui, também deu um negócio sim. diferente. Então, aquele é o único dele que está dando divergência. Então, eu prefiro que você faça de forma manual. Aí você falou que deu interpessoal e verbal linguística, né? Então, olha lá, Sim. vamos ver agora. Deu um de cada, deu linguística Se e você depois pegar... deu 2 vezes o intrapessoal. Então, se você... Interpessoal ou intra? Intra. Não, pois é, não, mas você fazendo manualmente, qual que você acha que seja a mais predominante? A interpessoal e Eu linguística? acho que é a intra, porque às vezes eu sei melhor chegar na pessoa do que eu mesma me ter conhecimento dos meus Então, sentimentos, a intra, de 7. auto eu. É, é a inter com a convencional lá da vocação. A inter, a 6. Isso, Então, com a olha lá. Ó. convencional. Então, se você Tava for dando engenheiro, não combinar sei. inter, ó, inter com E convencional, convencional. vendedor, comprador estatístico, linguista, líder de equipe, balconista. Aí, meu Deus, não está dando nada certo. Calma. Vamos analisar. Qual foi a outra que você falou? Verbal ou linguística, Deu né? linguística, Deu foi, comunicador. Agora já está dando comunicador, relações públicas, tradutor, sim. secretário, porta-voz, orador. Aí não sei. E se fosse existencial, porque foi o Aí não primeiro tem que essa deu. combinação. Porque esse livro Ah, do Tia sim. Renato, É ele porque você só... falou que no, Pode falar. é porque você falou, né, que eram 9 e caiu para 7. Aí acho que Não, essa existencial foi a que saiu, né? não é que saiu, não. É porque depois que surgiu esse estudo aqui, alguns autores apareceram com dois novos tipos de inteligência. Na verdade, foi acrescentado. Aí eu não tenho as combinações possíveis que pode dar. Ah, tá. Entendeu? Mas eu acho que realmente, assim, no meu caso, eu, tipo assim, eu queria me encaixar em empreendedor, só que eu acho que as coisas que estão apontadas lá, eu não me encaixo muito, só em uma minoria dos tópicos. Mas no convencional bateu muito mais. E depois no Inter, né, na parte de eu conseguir me expressar, ou então chegar numa pessoa que eu precise fazer algum trabalho, Uma, alguma coisa. uma Então boa foi, parte entendeu? dos alunos, maioria, grande maioria, dá certinho ali as coisas. Alguns ou outros, sabe, não dá muito bem e tal. Aí eu aconselho, igual eu falei, tenta ver se na faculdade tem alguém dessa área de carreira que pode, de repente, também te dar uma orientação melhor. Isso é Sim. importante. Agora, deixa eu te falar, próxima aula, se você quiser, Tá a bom, gente professor. conversa um pouco mais, porque eu precisava ver se pelo menos dava uma adiantada aqui, para o pessoal poder fazer o trabalho, senão vai acabar o tempo, eu tenho que começar daqui a pouco a aula de projeto. Então, olha só. Não tem Os problema não, próximos... professor. Não quero te atrapalhar, não. Olha aqui. Não está trabalhando, não. Os próximos testes, pessoal. Os próximos testes, ó, MBTI, tem aqui a teoria falando, tem aqui para você fazer ele de forma manual. Porém, você tem o site que eu mandei, tem um sitezinho lá, 16 personalidades.
você faz, ele é um pouquinho demorado às vezes, tem várias perguntas para você responder, mas ele já te dá a resposta direto. Eu vou só aqui, então, eu não vou fazer ele aqui de forma manual, não, vou só explicar o que é esse teste. Você tem aqui também, você tem os joguinhos para você escolher qual é a sua personalidade. Entre o seu mundo favorito, o que significa isso? Você é uma pessoa mais extrovertida ou uma pessoa mais introvertida? Então, se você for uma pessoa mais extrovertida, aí você olha aqui e escolhe, você separa a letra E, então separa a letra E, entre essas duas opções. Quanto às informações, significa o seguinte, como é que você processa a informação que você recebe? É com base na sensação ou com base na intuição? Então, se você ler aqui e achar que for com base na intuição, se isso aqui está mais próximo de você, você marca a letra N. Aí no próximo, como é que você toma decisão? Você toma decisão com base no pensamento ou com base no sentimento? Então, se você, por exemplo, achar, depois de analisar que é com base no sentimento, leu aqui e achou que o sentimento está mais próximo de você, separa a letra F. Por fim, como é que é a sua estrutura? É com base no julgamento ou com base na percepção? Se você achar que é com base na percepção, depois de ler os dois aqui, separa a letra P. Então, você formou 4 letrinhas, né? Podem dar 16 combinações, ó. Pode dar ESTJ, ou pode dar o outro extremo, INFP, ou pode dar diversas combinações. Pode ser ENTP, pode ser ESFJ, né? Depende da combinação que você apurar ali. Para você não precisar ficar fazendo aqui de forma manual e correr o risco de escolher coisa errada, eu mandei lá para vocês, ó, mostrar aqui para vocês. Eu mandei o site que você faz aqui, ó, 16 personalidades. MBTI. Eu não vou resolver ele aqui porque é um pouquinho demorado, eu vou perder muito tempo. Olha lá, teste gratuito de personalidade. Gente, é sensacional. Aqui, ó, você vai respondendo, ó, você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Se você acha difícil, concorda plenamente? Concordo. Ele já vai passando as outras perguntas. No final, ele já vai te dar a sua personalidade, aí aqui, ó, e vai te dar já uma série de coisas sobre a sua personalidade. Eu vou pular aqui, já vou mostrar lá, por exemplo, a minha, ó. A minha é ENFP. Deixa eu achar ela aqui. Eu sou esse cara aqui, ó, o ativista, ENFP. Ó, quando você descobre qual é as suas 4 letrinhas, o tipo de personalidade seu, o site já vai te dar uma série de informações a respeito da sua personalidade. Então, só vou te pedir para você, ao longo da semana, fazer o teste direto lá no site que eu mandei para vocês. Ele está aqui, ó. Eu mandei ele aqui, tá vendo aqui, ó, teste gratuito de personalidade. Eu mandei lá no grupo do WhatsApp também hoje, ó, teste gratuito de personalidade. Aí você já descobre a sua personalidade. Além desse teste de personalidade, o que mais que você vai fazer? Ó, o próximo lá, teste do dominância cerebral. Também tem um site, ó. Eu vou explicar aqui para você entender o que significa. Eu vou dar um exemplo aqui para você de aplicação disso. A dominância cerebral, ela diz o seguinte, ó. Tem pessoas, isso aqui, esse desenho que você está vendo aqui na minha tela, é como se fosse o seu cérebro olhado de cima. Aqui você em pé ali, e alguém olhou de cima o seu cérebro. Então é o seguinte, ó. Sua cabeça ali, né, olhada de cima. Tem pessoas que elas usam predominantemente o lado direito do cérebro. E outras pessoas usam predominantemente o lado esquerdo. Enquanto tem umas pessoas que usam predominantemente o lado da frente e outras usam predominantemente o lado posterior. Então, isso também dá 4 quadrantes, ó. Olha aqui para você ver. Tem pessoas que elas usam predominantemente o lado esquerdo da frente, que é o analítico, que é a pessoa mais lógica,
né, normalmente, por exemplo, o programador de computador, é aquele cara voltado para a lógica, que gosta de trabalhar sozinho ali, em programação. Ele é um cara cheio de normas, de regras. Sabe? A vida dele, tudo tem, se tem uma norma, se tem uma regra, ele tem que seguir na risca aquela norma, aquela regra. Né? Aí tem pessoas que pensam predominantemente com o lado esquerdo de trás, posterior, que é o prático, também chamado de controlador, que é um cara mais... Normalmente, essas pessoas da área financeira, por exemplo, são muito esse lado controlador aqui, que é um cara muito organizado, sequencial, planejador. Tudo que ele vai fazer, ele tem que fazer o planejamento de tudo primeiro. Ele não dá um passo sem planejar a sua vida. Ele é muito detalhista, muito rico, com riqueza de detalhes. Ele planeja tudo com a maior riqueza de detalhes possível. É o controlador. Aí tem pessoas que pensam predominantemente com o lado direito da frente, que é o experimental. É um cara que tem uma visão mais holística. O que é o holístico? O holístico aqui está falando, ó, é o cara que ele enxerga o todo. Sabe? É igual muitas mulheres, né? Normalmente elas têm uma visão global de tudo, né? Muito detalhista para os negócios, né? E tem o cara que pensa predominantemente com o lado direito de trás, que sou eu. Eu sou relacional. Sempre que eu faço esse teste, me dá o que eu sou relacional. É o cara interpessoal, muito sentimental, muito emocional. Sou eu aqui. Então, gente, isso aqui traz características diferentes para você. O cara que é o analítico ali, ó, ele é muito diferente de mim, que sou o relacional. Que eu sou o cara que pensa fora da caixa. Eu falei, eu não gosto de regras, eu não gosto de normas. Para mim, toda norma, toda regra tem uma exceção. Tem que ser quebrada aquela norma, aquela exceção. O cara analítico lá, ó, ele é diferente. Ele agora, para ele, se tem uma norma, se tem uma regra, tem que ser seguido. Né? O prático ali é um muito detalhista e o experimental, ele vê a vida como... Ele olha um negócio como um todo. Ele vê um projeto assim, ele consegue enxergar o projeto como um todo, os detalhes de tudo. Enquanto eu não consigo muito, não. Aí o que é importante? Antes de eu mostrar cada coisa aqui, ó. Não quer dizer que você só pensa com uma parte do seu cérebro, não. Nós, seres humanos, nós usamos, de um modo geral, usamos o cérebro como um todo. Só que a gente usa predominantemente uma certa região. E isso nos traz características. Olha lá, ó. Eu sou aqui o relacional, por exemplo, aqui, ó, eu lá ligado ao hemisfério direito de trás do cérebro. São pessoas sociáveis, comunicativas, colocam o sentimento acima da razão. O cara analítico lá, não, para ele coloca a razão sempre na frente da emoção. Tá vendo? Olha aqui no meu caso, ó, trabalham bem em equipe, gostam de falar e ouvir, expressar ideias, de ajudar os outros, são excelentes mentores e conselheiros. Eu sou mentor lá na faculdade. O dia que eu fiz entrevista lá na faculdade, conversei com o reitor, ele conversou comigo, ele falou, esse camarada aí já está sendo contratado para ser mentor, já vi que ele tem perfil para mentor, ele entende dessas coisas, né? Tá vendo? Ó, aqui tem as características de cada um. Então, você vai fazer o teste lá, que eu mandei para você, o teste, ó, vou mostrar aqui para você o teste, ó. Gente, está dando problema, está dando sinal aqui que minha internet está com problema. Vocês estão me ouvindo bem? Teste dominância cerebral. Eu mandei lá para vocês, ó, esse teste aqui, ó, personalidades.mob. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Muito bacana também, ó, porque você faz aqui o teste, ó, são 10 questões para você responder. Tem que responder com calma. Gente, não adianta você ir afobando aqui e ir respondendo qualquer coisa, que aí vai dar um resultado bem diferente do que deveria dar. Se você for fazendo com calma, tem as instruções, ó, marque 5 sentidos que fazem você se sentir mais motivado no trabalho. Procura 5 respostas que mais dão certo com você, responda tudo. No final, quando você responder tudo, você vem aqui, ó, ver resultado. Ele já vai te dar o seu resultado e uma série de informações
sobre a sua personalidade. Então, você faz ali no automático, ali no site. Por fim, você tem aqui o teste DISC, que também tem um sitezinho para você fazer. O teste DISC, olha lá, ó. Teste DISC, mostrar ele aqui para vocês. Eu mandei lá também. Teste DISC, perfil comportamental. Tem um que eu mandei, que é esse aqui, quer ver? Ó, muito legal. Esse aqui, ó, Pacto RH. Mandei ele lá para você também. Já estou caminhando para o encerramento aqui, gente, já. Aqui, ó, teste DISC, eu mandei esse site para vocês. Tá aqui, ó lá, são 30 questões para você responder, tem que responder com calma. Esse aqui eu chamo atenção para uma coisa, pessoal, ó, presta atenção, Gabriele, você que estava querendo realmente fazer, né, e ainda não tinha feito, ó. Esse teste também você vai ter questões aqui dele que você vai ficar na dúvida. Tem questões que tem 4 alternativas e que nenhuma delas representa você. Eu fiz, professor. Eu fiz todos os testes. Você tem que pegar o quê? A que mais se aproxima. Sim. Teve opção que eu fiquei assim, caramba, mas nada a ver comigo. O que eu marco agora? Então, aí eu tive que ver aqui, analisar bem, pensar e marcar uma que se aproxima. Uma questão ali que tem 4 alternativas que nenhuma delas tem a ver comigo. Mas é de propósito. O cara que fez isso aí, ele faz, aí tem um estudo científico por trás. Isso aí não foi o cara julgou lá aleatoriamente, lá, qualquer resposta para você. Não. Isso aí deve ter sido feito estudos, pesquisas de doutorados e mais doutorados para eles chegarem a essa conclusão para criar esse teste aí, né? Aí você elimina qual das 4 alternativas, qual a que mais, pelo menos, ela se aproxima um pouquinho. Se você tiver que marcar uma delas, qual que é? É aquela, então pronto. No final, ela é bem legal esse teste DISC, que ele já te dá o resultado dos seus pontos fortes e seus pontos fracos. Muito interessante também. E aí, pessoal, só para encerrar aqui, tem problema a gente se atrasar um pouquinho para a próxima aula, não? É melhor eu passar com calma o teste aqui com vocês. No final, depois, ó, aí ele te dá aqui os resultados, né? Dominância, estabilidade, influência e conformidade. Eu sou esse cara aqui, ó, influência. E ele vai te dar lá o ponto forte, ponto fraco seu. No final, você só faz uma reflexão antes de passar para a análise SWOT. Esses outros tipos de inteligência que você precisa refletir na sua vida. Ó. O QI aqui, ó, é aquela inteligência lá em cima, que você analisou das múltiplas inteligências de Gardner. Agora, você precisa analisar em você esses outros 2 tipos de inteligência, se você precisa se desenvolver mais em alguma delas. Como, por exemplo, a inteligência emocional. Gente, inteligência emocional hoje, as empresas, elas estão buscando pessoas que têm essa inteligência emocional bem desenvolvida. Sabe por quê? Eu já cansei de ver no mercado amigos, meus colegas de trabalho aí, que perderam seus empregos, o cara tinha uma inteligência aqui, ó, o seu QI altíssimo, ele era fabuloso naquela área que ele trabalhava lá, a sua inteligência lá de Gardner, que é aquela predominante nele, era muito bem desenvolvida, mas o cara não tinha equilíbrio emocional. O cara era muito bom no que ele fazia, mas uma hora lá numa reunião de diretoria, isso é verdade, por causa de uma pouca coisa lá que um outro camarada falou do outro lado da mesa lá, ele não gostou, o camarada subiu nas tamancas e mandou o camarada ir para os quintos dos infernos e virou aquela discussão danada no meio da reunião, no meio dos diretores da empresa. Aí o diretor já percebeu, eu falei, esse camarada aí que eu achava que era um bom profissional, tinha ele como uma referência aqui, eu já percebi que ele não tem o menor equilíbrio emocional. E aí, lá na frente, uma próxima vez que aconteceu de novo outro fato lá, que o cara se desequilibrou de novo, não deu outra. O diretor virou e falou, eu não vou esperar a terceira vez, o cara dá show aqui no meio da reunião. Já mandou o camarada para o RH e demitiu o cara. Então, tem um livro chamado Inteligência Emocional, que é muito bom, muito aconselhável que vocês leiam também. Você precisa aprender a desenvolver essa inteligência emocional em você, tá?
Muito importante. E também, para encerrar, a inteligência espiritual. Gente, inteligência espiritual, quando eu falo, até vou parar aqui um pouquinho. Tem problema a gente se atrasar para outra aula, não. Olha só. Inteligência espiritual, pessoal. Eu não quero dizer aqui que o que é melhor é a religião A, B ou C. Para mim, não existe. Eu já vi muita coisa sobre diversas religiões aí. Cheguei à conclusão que não existe a melhor religião. Você precisa ter a sua forma de você recarregar suas energias, de você buscar a sua paz interior. Então, para mim, não interessa. Se uma aluna chegar e falar, não, professor, eu sou católico, eu gosto de ir à igreja lá no final de semana, ótimo. Você está feliz assim? Isso aí é bom para você? Ah, sim, professor, eu me dou muito bem na religião católica. Vou lá, o padre fala as coisas lá, aquilo lá serve para mim, eu vou para casa e aquilo me ajuda. Então, ótimo! Você está encontrando o seu porto seguro, a sua paz lá na religião católica, ótimo. Se a outra falar assim, não, professor, eu sou evangélica, mas você está feliz assim? Sim, professor, tá, eu vou lá no culto, lá, e o pastor fala, e aquilo lá me enche de paz, de harmonia, me traz reflexões, e eu vou para casa, aquilo me ajuda. Então, ótimo também. Se você vai no centro espírita e é feliz, então, gente, não interessa. Para mim, não, o que eu não acho certo é você falar que não tem religião nenhuma, que não acredita em nada, que não tem crença. Sei lá, então também não sei. Se você também não acredita em nada, mas você é feliz desse jeito também, o que importa é você estar em paz consigo mesmo. O que você não pode é você estar com uma vida desequilibrada, você não consegue achar sua paz interior, você não consegue achar um equilíbrio para a sua vida, você não consegue equilibrar suas emoções e também você não busca nenhum tipo de ajuda. Você não tem nenhum tipo de religião, você não tem essa inteligência espiritual desenvolvida e também não busca desenvolver também. Né? Então, isso é que é importante você entender. Algumas dessas inteligências emocional ou espiritual, você acha que deveria desenvolver isso mais em você? Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é você que tem que saber. Procure informações, procure conversar com pessoas que possam te orientar melhor sobre esse caminho, porque essa vida aqui na Terra, gente, realmente eu falo, é uma vida muito complicada. Essa vida nossa aqui é uma vida difícil, a gente tem perdas irreparáveis de pessoas que a gente ama muito, a gente tem dificuldades financeiras ao longo da vida, a gente tem doença, a gente tem uma série de coisas. A vida, viver numa empresa, trabalhar, é muito difícil. Vocês estão começando a vida profissional de vocês, eu estou falando, não é para você desistir da sua vida profissional, não. Desanimar, não. É para você se preparar, porque viver num ambiente empresarial, que é um ambiente muito competitivo, tem muita competição, todo mundo querendo ser promovido, e às vezes a liderança não consegue trabalhar bem essa questão da competição interna, aí vira aquele ambiente competitivo, é um querendo puxar o tapete do outro. E aí você, a todo tempo na empresa, você tem as contrariedades, você tem dia que você chega na sua casa e você fala assim, chega, igual aquele vídeo que eu passei na semana passada, do Wilbert Batista, tem dia que eu já cansei de chegar em casa aqui e falar assim, cara, chega, não aguento mais não dou conta mais. Isso aí, gente, é a vida inteira. Não? E é impressionante, você sai de uma empresa, vai para outra, lá tem um outro tipo de problema. Aí você sai da outra, vai para tem outro problema. Parece que não acaba. Então, se você não tem um lugar para você ir refletir sobre a vida, buscar reflexão, buscar se conhecer, buscar se fortalecer, buscar explicação sobre as coisas da vida, e isso é você que tem que encontrar. Eu encontrei as minhas explicações. Não vou aqui nem falar o que eu penso sobre a religião, o que eu sigo, não são coisas polêmicas, cada um tem a sua, né? Mas eu pode ter certeza, eu acredito num ser superior, acredito muito, eu tenho a minha forma de buscar recarregar as minhas energias, que me fazem muito bem, as minhas reflexões aqui em casa, as minhas meditações que eu faço, as minhas orações que eu faço. Não adianta eu ensinar as minhas orações para você, é você que tem que descobrir quais as melhores orações, as suas melhores reflexões, as suas melhores meditações.
Eu descobri as minhas, eu aqui lendo, buscando, porque a gente vai passando por tanta coisa na vida que nos faz buscar resposta, por tanto sofrimento que a gente passa, tanta coisa que acontece, sabe? E essa busca por respostas nos faz crescer, nos faz refletir e chegar a um estado melhor, né, de inteligência, de equilíbrio, tanto emocional quanto espiritual. Então, eu quero que você reflita, alguma desses dois lados, você precisa desenvolver isso melhor em você? Se precisa, então isso pode ser um ponto fraco para você lá na análise SWOT. Eu falo ponto fraco, não entenda lado negativo, não, né? Um ponto de melhoria, né? Algo que você precisa melhorar. E aí, gente, depois que você faz todos esses testes, todas essas reflexões, você é capaz de fazer a sua análise SWOT pessoal. Vai encerrar aqui, já vou encerrar já. Eu vou dar um intervalinho para a gente começar a próxima aula. Análise SWOT, você deve saber, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você viu isso no curso de marketing seu. É você descobrir pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Isso foi desenvolvido para você analisar uma empresa, né? Descobrir pontos fortes, pontos fracos da empresa, descobrir as oportunidades e as ameaças que a empresa tem no mercado, né? Concorrência e tal. Mas aí esse pessoal da área de carreira entenderam que isso também pode ser aplicado a nós, pode sim, muito bem. Porque nós também, pessoalmente, profissionalmente falando, você tem os seus pontos fortes, você tem seus pontos fracos, você tem as oportunidades que o mercado lhe oferece e você tem as ameaças que o mercado oferece. Então, olha lá, eu trouxe aqui a minha análise SWOT que eu fiz, ó. E aí você tem que entender uma coisa. Da mesma forma que a análise SWOT da empresa lá, ó, a análise SWOT pessoal, ela funciona do mesmo jeito. Os seus pontos fortes e seus pontos fracos, eles estão dentro de você. E qual a diferença de um para o outro aqui? Ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça. Os alunos fazem confusão. Ponto forte e ponto fraco, eles estão dentro de você. Os dois de cima, ponto forte, ponto fraco, você vai descobrir fazendo os testes em cima aí, ó. Teste do MBTI, o teste DISC, o teste das inteligências de Gartner, o teste lá da dominância cerebral. Eles vão mostrar para você pontos fortes e pontos fracos seus. Por exemplo, aqui, ó, essas coisas aqui, ó, trabalha bem em equipe, gosta de ouvir e falar, expressar ideia, são resultados dos testes lá, que me mostraram. Eu analisei e falei, realmente, isso aqui são pontos fortes meus. Aí eu coloquei outras coisas, sua especialização que eu fiz em finanças, meu conhecimento de técnica de vendas, que eu trabalho e tal, nessa área. Agora aqui, ó, ponto fraco, ó, postergar tarefas, ser impulsivos, isso aqui eu também descobri melhor isso fazendo esses testes. Esses testes me deram esse resultado e eu analisei e falei, realmente, eu sou meio desorganizado com as minhas coisas, eu tenho uma certa dificuldade de completar minhas tarefas, fico postergando os negócios. Parece que não, né? Muita gente fala, não, professor, eu acho o senhor tão organizado, mas não é. É porque eu entendi que eu tenho esse lado meu a melhorar, eu tinha muito problema. No passado eu era muito mais desorganizado, eu falei, eu preciso corrigir isso. Eu preciso melhorar isso aqui em mim. Então, procurei corrigir. E aí, as oportunidades e ameaças são coisas do mercado, estão fora. As oportunidades que eu tenho de abrir meu estúdio, de lançar meus livros, de lançar meu CD, de fazer um mestrado, de buscar pós-graduação fora. E, ao mesmo tempo, as ameaças, né? Dificuldade de conseguir visto em outros países, de conseguir uma gravadora e uma editora para mim, tal. E aí depois você lê com calma aqui, você vai entender. E aí o que quem vai ter que fazer obrigatoriamente? Eu mandei aqui, ó, um documento no Word, que é onde você vai colocar suas respostas, ó. Você vai fazer os seus testes, já está tudo na ordem certinha, ó. Vai colocando os resultados aqui, ó. Você fez o teste do MBTI lá no site, vai dar uma resposta lá, copia a resposta para cá. Fez o teste da dominância cerebral lá no site, vai te dar uma resposta, você copia a resposta para cá. Fez o teste DISC lá, ele vai te dar a resposta, inclusive seus pontos fortes, seus pontos fracos.
copia seus pontos fortes, seus pontos fracos para cá, faz uma análise dos outros tipos de inteligência que eu falei, emocional e espiritual, vê se tem alguma delas que você precisa trabalhar isso mais, coloca a resposta aqui, e no final, ó, você vai ter como fazer seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e suas ameaças. Aí, gente, olha só, o que eu vou pedir para vocês? Faça isso com calma ao longo da semana. Quem tem que me entregar, tem até a próxima segunda-feira, às 22 horas. Então, se tiver alguma dúvida, você pode me mandar um WhatsApp, que eu tento ajudar você a tirar suas dúvidas sobre o trabalho. Ou, se não, você pode deixar para a próxima aula a gente fazer um debatezinho no início aqui, sem tomar muito tempo da aula, fazer um debatezinho, para eu acabar de esclarecer, para você finalizar e me encaminhar. Se precisar mais um diazinho na semana que vem, não tem problema não. Um diazinho a mais, 2 diazinhos a mais aí, para você fazer com calma, quem tiver que me entregar realmente, quem estiver fazendo só matéria de plano de negócio tem que entregar. Se precisar de um tempinho a mais para terminar, pode me falar, a gente dá um tempinho a mais. Mas o importante é que faça bem feito, né? E mesmo aqueles que não forem obrigados a fazer, que está fazendo o projeto final, faça depois com calma, que o resultado é muito bacana. Pessoal, alguma dúvida? Monize, valeu, querida. Pessoal, então vamos fazer uma coisa? Olha só, vamos fazer uma coisa. Se alguém for da turma só de plano de negócio, se tiver alguma dúvida, me manda um WhatsApp, ou na próxima aula a gente tira. Eu tenho que encerrar aqui, porque eu tenho que começar a próxima aula, que eu já até, inclusive, me atrasei um pouquinho. Mas não tem problema, não. Era importante passar essa atividade. Ela é fundamental. Então, eu vou encerrar a aula daqui, intervalo de 5 minutos. 5 minutinhos eu estou voltando, a gente entra no outro link para a nova aula do projeto final. Já estou de volta. Um beijo no coração daqueles que ficam.